E aí ele falou também, faz o vídeo do Flare. O Flare, eu comento nesse vídeo do MD5, que é um vírus, um malware mais especificamente. Então, o vírus do tipo malware, ele é um tipo que garante acesso a alguma coisa, né? Então, ele entra na sua máquina e ele vai garantir acesso para poder controlar a sua máquina ou outras máquinas. Então, para alguém para poder ter acesso ali. Tem esse vírus chamado Flare e, cara, é uma coisa muito surreal, assim. Por que eu menciono esse vídeo? Esse vírus nesse vídeo? Porque o Flare, ele foi um vídeo, um vírus, se eu não me engano, em 2012 que ele foi pego. Mas a galera, nos anos seguintes, entenderam que, na verdade, ele já estava na rua já há um tempo, assim, alguns anos. É, E ele foi um vírus que pegaram ele nos computadores do Ministério de Óleo do Irã. Então ele não foi um vírus feito por uma galera que estava de bobeira, assim, não era alguém que estava só querendo dar uma curtida, não era isso que estava acontecendo. Então provavelmente foi um pessoal que, putz, tinha muito recurso, né? Por que, que eles mandaram para os computadores do Ministério do Irã? De óleo ainda, né? Porque óleo a gente está falando de petróleo, né? Principalmente quando a gente fala do Irã. Então o Flare foi esse algoritmo, esse vírus. Ele foi detectado em vários computadores e a ideia do Flare é que ele entrava e ele garantia acesso, ele dava suporte para... Ele, na verdade, ele se alastrava dentro da rede. Então, por exemplo, se o meu computador tivesse conectado através... Naquela época eu não tenho certeza se o Wi-Fi e tal, mas ele está conectado dentro de uma rede interna, por exemplo, do Ministério, que é algo extremamente normal. Ele se alastra, ele começa a se alastrar, ele começa a se colocar em todos os lugares. Então ele garantia acesso para todo mundo. Ele abria uma porta e ele passava a receber comandos de alguém que estava esperando ele infectar o computador. O lance, a relação desse vírus com o MD5 é que ele pegou uma falha que tinha no Microsoft, cara. E é uma coisa muito surreal, assim, é uma coisa muito básica, porque em 2012 já se sabia muito bem da problemática do MD5. Lembra que eu falei da questão da colisão? Um bom algoritmo de hashing ele se preocupa com colisão. De novo, o que significa coisas diferentes que são transformadas em MD5, por exemplo, Rafael Soares ou Olá Mundo, nunca deveria resultar na mesma coisa. E nunca deveria quando a gente está falando, pô, mas como assim? Porque tem, sei lá, infinitas frases que a gente pode criar e nunca. E dado que a gente está falando que o MD5 tem. Eu não lembro quantos caracteres o MD5 tem. Tipo, 24 caracteres? 36? Não lembro. Mas vamos supor que seja 24 caracteres. Todo resultado do MD5 são sempre 24 caracteres. Sempre, 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 sempre. Mesmo que você faça o hashing de uma letra A, por exemplo, ou de um texto de, sei lá, 5 milhões de caracteres, vai resultar sempre 24. Então não interessa o que você faça, tem que resultar sempre esse número, que eu tô chutando aqui que é 24. Eu acho que não é, na verdade. Mas nunca pode ser igual. Só que, pô, você vai falar, cara, mas matematicamente não tem como, porque você vai pegar a quantidade de caracteres que tem e ele vai usar sempre de A a Z, maiúsculo de minúsculo, e de 1 a 9, e não tem como, de 0 a 9 não tem como bater? Pois é, matematicamente tem, na verdade. Só que tem que ser perto do impossível. O MD5 falha nisso. E é por isso que essa é a grande razão de não se usar o MD5. O SHA-1 e o SHA-2, por exemplo, tem mais caracteres. Então a quantidade se faz, tipo assim, maior que o número de átomos no universo, assim, a probabilidade de dar uma colisão. Só que qual o problema do Flare? Ele identificou que o Windows, cara, eu não sei qual é a versão do Windows exatamente, mas o Windows, ele usava o certificado para fazer atualizações no certificado dele, e agora a gente está falando que assim, o Windows, ele bate lá nos servidores, né, o seu Windows está instalado no computador, ele bate no servidor da Microsoft, ele verifica qual o certificado, e vice-versa, todo mundo verifica o certificado de cada um para ver se está todo mundo no esquema. E aí, se tiver tudo no esquema, ele fala assim, beleza, vou aceitar esse update, que tá vindo da Microsoft, eu sei que é a Microsoft porque tem esse certificado. Igual acontece com o HTTPS, por exemplo, é o mesmo esquema, são certificados. Esse certificado, ele era verificado através de um hash MD5. Então, se um update tivesse um hash MD5 então, por exemplo, se o teu Windows batesse num servidor, por exemplo, que eu falei assim, cara, eu vou fazer esse Windows, eu coloquei o meu vírus lá no computador da pessoa e falei assim, esse Windows agora, o Windows, o meu vírus está falando, Windows, você não vai bater em Microsoft.com, você vai agora bater rafaelsoares.dev, por exemplo. E lá você vai verificar o seu próximo update. Se rafaelsoares.dev, na hora que ele recebeu um request do Windows,
ele mandar um MD5 válido, o Windows da máquina da pessoa vai falar assim, opa, é um update válido, provavelmente... Ih, caramba, fiz alguma coisa aqui. Provavelmente é da Microsoft. Então, eu vou instalar esse update, porque é um update válido. E aí essa galera descobriu isso. Eles conseguiram criar uma colisão porque eles não sabiam exatamente qual frase, sequência de caracteres que tinha gerado aquele hash MD5 que validaria o certificado. Mas eles conseguiram gerar eles conseguiram criar um outro texto, alguma outra coisa que dava o mesmo hash MD5 da Microsoft. Ou seja, um problema de colisão. E aí eles entregavam esse hash MD5, o Windows da galera falava assim, opa, é da Microsoft essa atualização. Só que agora a atualização estava alterada. E era uma atualização ferrada. E aí é isso. E aí estragalhava a parada toda. Esse vírus, ele foi descoberto em 2012. Existem suspeitas que ele na verdade, ele estava sendo usado desde 2009, 2008, por aí. E a coisa mais interessante, que é o que todo mundo está querendo saber, é quem criou. E aí, hoje em dia, já se descobriu que não sou eu que estou falando, tá, galera? É a internet, que foi a NSA que criou. O próprio Estados Unidos criou essa parada. Legal. Guarda em segredo. Polêmicas. Polêmicas. Estados Unidos criando vírus aí pra infectar o Irã.